Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar o que é infarto parcial no rim dos gatos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, muitos de vocês já sabem, né, que afecções do trato urinário de gatos, né, que envolvem desde o rim até a bexiga, uretra, é bastante comum. Então os gatos são animais que são muito predispostos a terem doença renal, né, a terem urólitos, processos obstrutivos, e o infarto renal, né, o infarto parcial, que geralmente é o que acontece, ele é também bastante comum, e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui também, através de um estudo que eu vou falar mais lá pro final, tá bom? Então assiste o vídeo até o final para você saber tudo sobre essa afecção. Então, Thiago, primeiramente, né, vamos falar sobre o que é o infarto renal em gatos, né? O infarto, então, pessoal, ele é, né, a definição dele é a morte tecidual oriunda de uma diminuição do aporte sanguíneo daquele tecido. Então, imagina o rim ali, né? O rim, ele tem ali as suas artérias que levam o sangue para nutrir aquele tecido do animal. Só que quando você tem ali uma obstrução, por exemplo, total daquele fluxo sanguíneo, se for de uma artéria específica que está em uma área que irriga um tecido específico ali do rim, não vai mais chegar sangue, aquelas células que compõem aquele tecido vão morrer, porque não está chegando nutriente, não está chegando oxigênio, e elas vão morrer, e vai gerar então aquele infarto parcial, que é o infarto daquele tecido específico onde está sem aporte sanguíneo, tá? E isso então, né, vai gerar ali, né, a morte tecidual, podendo levar o gato a entrar em um quadro, por exemplo, de uma insuficiência renal ou de uma doença renal crônica, né? E é bastante comum, tá, pessoal? O pior de tudo é que é comum e às vezes o gato ele não vai apresentar sinal clínico, tá? Vou falar sobre isso mais para frente para vocês. Então, o que causa esse infarto parcial no rim dos gatos? Geralmente ele é secundário a um evento de tromboembolismo. O trombo, pessoal, ele é diferente de coágulo, tá? Mas eu vou falar para vocês como se fosse o coágulo para facilitar o entendimento, não vou entrar no mérito dessa diferença. O coágulo, né, você já sabe, provavelmente, ele é ali o sangue, quando você, por exemplo, você corta o dedo, aí começa a sangrar, depois para sozinho, né? Porque coagula ali aquela área e depois já começa a cicatrização. Então esse ato de coagulação, ele serve no nosso corpo para prevenir hemorragia, para prevenir perda ali de sangue, né? Só que isso pode acontecer dentro do corpo também, então vai formar o coágulo ali e ele pode acabar entupindo algumas artérias, né? Gerando problemas. Então, o infarto renal, ele geralmente vai ser secundário a um evento de tromboembolismo, que vai sair, se desprender um trombo em algum local do corpo do gato, ele vai chegar lá nas artérias do rim, nas arteríolas, quando começar a ficar fininho, esse trombo pode parar ali, não consegue mais passar, impedir o fluxo sanguíneo, gerando então esse infarto. Mas pode ser também por uma lesão que não é especificamente oriunda de um trombo, então um aumento de pressão arterial, né? Então se a pressão está muito alta ali, isso vai lesionar aquelas artérias, também diminuindo o aporte sanguíneo. Uma lesão específica por algum tipo de substância, né, por processos tóxico-infecciosos, então geralmente vai ser secundário a essas questões, principalmente o tromboembolismo, tá? Eu separei aqui para vocês algumas das principais causas que levam a isso. O problema aqui, pessoal, é que os gatos, eles já são animais mais predispostos a terem infarto renal por uma questão própria da anatomia, né, e da fisiologia deles. Então, um processo desse aqui que eu vou te falar, alguma causa dessa, né, em um outro animal poderia não causar um infarto renal, mas no gato causa, porque ele tem ali uma predisposição anatômica e fisiológica. O que acontece? Os gatos, eles não têm uma anastomose das artérias interlobares. O que é uma anastomose, Thiago? É uma comunicação entre as artérias. Então, no rim, por exemplo, imagine que tem duas artérias ali. Elas não se comunicam nos gatos. Então, se eu tenho um aumento de pressão ali,
eles não vai ter como distribuir essa pressão, então a chance de ter uma lesão nessas artérias é muito maior do que um animal que teria essa comunicação. Então, se aumenta a pressão em um vaso, esse sangue ele também é deslocado para o outro, distribui essa pressão e não causa problema algum. Só que o gato não tem isso, então a chance dele ter um infarto renal é muito maior. E tem a questão fisiológica do gato também, né? Que o aporte sanguíneo, né? A função renal do gato, ela é muito maior, muito mais ativa do que em outros animais, porque o gato desenvolveu isso como um mecanismo, né, de prevenção de desidratação, um mecanismo de sobrevivência mesmo, lá na natureza. O gato ele é um animal oriundo do deserto, que não acha muita água, então o aporte sanguíneo, né, ele fica recirculando mais vezes para aproveitar mais água. O gato ele tem isso naturalmente, então se ele tem um maior aporte sanguíneo, né, tem um maior trabalho renal, a chance de ter um infarto renal ali também vai ser maior, tá? Então as principais causas, as três principais, tá? É o hipertireoidismo, uma doença que aumenta o metabolismo do gato. Ela é muito característica de acontecer a partir dos 7, 10 anos de idade, né? Uma doença mais de gato idoso, tá bom? Ela predispõe o gato a ter um infarto renal, porque se aumenta o metabolismo, também aumenta a circulação sanguínea, aumenta a pressão arterial, e se aumenta a pressão, pode haver lesão, né? A cardiomiopatia, principalmente a cardiomiopatia hipertrófica, porque se eu tenho um problema no coração, a chance de formar um trombo e desprender um trombo do coração e ir para a circulação também é muito grande. É também um dos principais fatores. E o terceiro maior fator é neoplasias. Alguma neoplasia que afeta diretamente a coagulação do animal, então aumenta a coagulação, tá? Ou neoplasias específicas do rim, como linfoma renal. A neoplasia renal mais comum em gatos é o linfoma renal, tá? Geralmente também muito comum em gatos que têm FeLV, tá? Pode acontecer. Mas temos outras causas, então a desidratação, que vai aumentar também, vai diminuir a volemia, né? Então vai chegar menos sangue, vai diminuir o aporte, podendo gerar, né, esse infarto. Medicações, então medicações que causam diminuição da pressão também, ou medicações tóxicas, né, para o tecido renal ali. Hemorragia vai diminuir também a pressão arterial. Anestesia, então se o gato, por isso que eu sempre falo, pessoal, processos, né, cirúrgicos comuns, né, e básicos, como uma simples castração do gato, você deve fazer em uma clínica veterinária de confiança, tá bom? Uma clínica veterinária, porque se você paga, por exemplo, R$80 para castrar o seu gato, você tem que ficar com uma pulga atrás da orelha. Não vai ter um anestesista por trás dessa castração, desse processo cirúrgico. Se não tem um anestesista, você não sabe como vai ser a qualidade dessa anestesia. Se ela for de baixa qualidade, o gato ele pode ter um quadro de hipotensão, tá? Gerando problemas renais, esse infarto renal. É por isso que muitos gatos que são castrados em castramóvel, né, não sou contra castramóvel, tá? Só tô mencionando para vocês que o castramóvel ele castra vários gatos por dia, né? Não tem um anestesista ali, usam as medicações mais baratas que tem para anestesiar aquele gato, ele entra em quadro de hipotensão. Muitos gatos castrados em castramóvel também desenvolvem sequelas renais, tá bom? Causas imunomediadas são raras, tá? Mas o próprio sistema imune do gato iria atacar ali o rim dele, não é tão comum, tá? Processos obstrutivos, né? Principalmente obstrução urinária, então não vai, né, conseguir mais liberar ali urina, isso também vai causar problemas lá no próprio rim. E intoxicações, né, que podem causar hipotensão, podem lesionar diretamente o rim também. Mas as três principais aqui são hipertireoidismo, cardiomiopatia, problemas cardiovasculares, tá? E neoplasias. Então, Thiago, quais são os sinais clínicos? É aqui que mora o problema. Muitos gatos podem ter um infarto renal sem ter sinal clínico algum. Isso porque o gato, assim como nós humanos, né, eles possuem dois rins ali. Se um começa a falhar,
o outro vai compensar esse rim que está falhando. Então não vai ter sinal clínico nenhum, né? Você não vai conseguir saber. Então por isso que o gato, geralmente, quando você consegue ver que o gato ele começa a demonstrar sinais clínicos de doença renal, geralmente já está no estágio avançado. O gato já perdeu cerca de 75% da função renal, que é quando ele começa a ter mais sinais clínicos, começa a apresentar, né, sinais lá no exame bioquímico de sangue dele. Então esse é um grande problema. O seu gato ele pode ter um infarto renal sem ter sinal clínico algum, mas quando ele apresenta o sinal clínico, ele vai ser ali, né, os mesmos de problemas renais. Então o gato ele vai ter perda de peso, ele vai ter vômito, tá? Ele pode ter problemas gastrointestinais, então pode começar a ter diarreia, ele vai ter perda de apetite, não vai querer comer mais, vai ter sinais de desidratação, vai começar a ficar com a pelagem muito feia e vai começar a urinar mais quantidade e a beber mais água também. Esses são os sinais clássicos de problemas renais em gatos, e quando o infarto renal gerar sinais clínicos, vão ser esses aqui também, tá? E como é feito o diagnóstico? Então o diagnóstico também vai ser muito parecido, né, com o de doença renal. Então ali, né, o histórico desse animal, o exame físico dele, ver se ele tem sensibilidade à palpação renal, os exames de sangue, né, tanto o hemograma quanto o bioquímico, para avaliar a função renal dele, ver se já tem alteração de ureia e creatinina, que são biomarcadores renais, tá? Se tiver aumentado, geralmente indica um problema renal. Mas aqui, no caso do infarto renal, o principal diagnóstico dele vai ser através da ultrassonografia, tá? Então o ultrassom consegue pegar ali uma lesão renal e ser bastante sugestivo de um infarto renal, tá bom? Então é imprescindível esse tipo de exame em gatos, tá? Até como prevenção. Então, por exemplo, sempre que eu falo para vocês que você tem que levar o seu gato ao veterinário anualmente para um check-up, né? Ah, Thiago, só tem condição de fazer um exame de sangue ali. Vai ser isso, tá? O exame físico do veterinário com o exame de sangue, vai ser isso. Mas se você tiver uma condiçãozinha um pouco melhor, né, e conseguir também fazer o check-up através de um ultrassom, mesmo seu gato não apresentando nada, é maravilhoso, porque você consegue pegar no começo, por exemplo, e ver, né, que ele tem um infarto renal, mesmo que ele não tenha, né, esteja apresentando algum tipo de sinal clínico. Qual o tratamento? Então, o tratamento específico para infarto renal ele não existe. Por quê? Porque uma vez que ocorreu a morte tecidual daquele rim, esse não tem como reverter. Morreu e pronto, tá? Não tem o que fazer nesse caso. O que tem para fazer de tratamento é tratar a causa base. Então, o que está causando esse infarto renal? O que causou, talvez, o tromboembolismo, né? Então, se for o hipertireoidismo, tratar o hipertireoidismo. Se for o problema cardiovascular, tratar o problema cardiovascular. Então, aqui o veterinário ele vai ter que fazer uma investigação muito boa e muito forte para determinar o que causou esse infarto renal e então partir para o tratamento. Começou uma reforma aqui agora no vídeo, peço desculpas no barulho para vocês, tá bom? Então, quando o seu gato no ultrassom, por exemplo, for determinado ali, falar, tá muito sugestivo de infarto renal, o seu veterinário começar a pedir exames, você pode ficar assim, nossa, mas precisa de tudo isso mesmo, né? Vai ficar caro, o veterinário está querendo tirar meu dinheiro. Não, ele está fazendo certo, ele está investigando para determinar a causa base, para chegar ali e fazer o tratamento correto, tá bom? O infarto renal, pessoal, ele pode ser fatal para o gato, tá? Vou falar mais sobre isso para frente para vocês, tá? Mas se tem alguma coisa causando um tromboembolismo, esse trombo, ele pode não só causar uma necrose ali do rim do seu gato, ele pode causar um tromboembolismo lá no pulmão do seu gato. Então, ele é um quadro extremamente perigoso e pode ser fatal a qualquer momento. Do nada pode soltar um trombo lá, ele parar ali no pulmão ou parar em alguma artéria que irriga o próprio coração do gato e esse gato ali morrer do nada de forma muito aguda e fulminante, tá? Então, é algo que deve ser dado muita importância e deve ser muito investigado. E qual o prognóstico, Thiago? O que é o prognóstico? É o que a gente espera da evolução da doença. O gato tem mais chance de morrer, mais chance de viver. Como que é o prognóstico? Ele é reservado, tá? Não dá para saber.
depende geralmente da causa base, né, o que gerou aquele quadro e quão grande é o comprometimento daquele rim, quão grande é o comprometimento geral do corpo daquele gato. Então não tem muito como a gente saber, depende de vários fatores. Então agora eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa muito interessante feita sobre infarto renal para esclarecer algo muito importante para vocês entenderem. Tá? Então esse estudo ele pegou 600 gatos e fez ali, né, avaliações ultrassonográficas e necrópsia desses animais, tá, quando mortos. E viram que 191 desses gatos de 375 que fizeram ultrassom tinham infarto renal, tá? E 118 de 240 que fizeram a necrópsia também tinham infarto renal, não tendo sinais clínicos. Olha quão importante é isso. Muitos gatos não apresentam nada e têm essa afecção. Através dessa pesquisa, eles também conseguiram chegar na conclusão que gatos entre 7 a 14 anos têm 1,6 vezes mais chance de ter infarto renal do que gatos abaixo de 7 anos. Então aí a importância do check-up anual, né, e semestral, porque o gato, quando ele passa ali de 7, 8, 10 anos, ele tem que fazer o ideal, né, seria fazer exame de check-up 2 vezes ao ano. Então esse gato passou ali dos 7 anos, 10 anos, fazer um ultrassom pelo menos anualmente é imprescindível, porque ele tem muita mais chance de ter esse problema. E gatos acima de 14 anos têm mais chances ainda, né? Também descobriram que desses gatos que tinham infarto renal, todos esses gatos com infarto renal tinham 4,5 vezes mais chance de ter cardiomiopatia hipertrófica. Então, a principal causa de infarto renal em gatos é cardiomiopatia hipertrófica, problema cardíaco. Só que, qual que é o problema da cardiomiopatia hipertrófica? Que ela também geralmente é assintomática. Então, uma pesquisa sem ser essa, né, outra pesquisa mostrou que 15% dos gatos saudáveis, ou seja, não tem nada, não mostra nada, quando submetidos ao ecocardiograma, né, que é o exame para avaliar ali o coração, como se fosse um ultrassom do coração, tinham cardiomiopatia hipertrófica e não apresentava sinal nenhum. Então, olha quão importante é nos gatos esses exames de check-up, mesmo que ele não apresente nada, porque essas doenças tão graves pode começar e o seu gato não apresentar nada, e do nada ele tem um quadro agudo e pode ser fatal, tá? E também, né, descobriram, então, né, chegaram à conclusão que o infarto renal ele ocorre geralmente antes de um grande evento de trombo aórtico. Ou seja, o gato ele pode estar ali formando pequenos trombos, ele parar lá na artéria do rim, obstruir o fluxo sanguíneo, causar ali, né, a morte tecidual, o infarto parcial daquele órgão ali. O seu gato pode não ter sinal clínico nenhum, mas ele ainda está com aquela afecção que está produzindo esse trombo, né? E a gente tem outros efeitos desses trombos. Então, por exemplo, o trombo ele pode causar o que a gente chama de trombo em cela, né? Que começa a ter o trombo ali, forma um trombo, ele vai chegando ali, né? Vai passando pela artéria. E quando ele chega na artéria ali, né? Na ramificação da artéria ali femoral, né? Causa o que a gente chama de trombo em cela. Ele tampa ali. Ele não consegue passar ali porque o diâmetro da artéria ela diminui um pouco ali. Então ele para o fluxo sanguíneo para as pernas do gato, e o gato ele pode entrar em um quadro que ele perde ali o movimento das pernas dele. Então o gato ele pode parar de andar, ele ainda consegue mexer, né, os braços e tudo mais, mas ele perde a função dos membros posteriores dele. Então aí a pessoa fala, nossa, meu gato ele tá com algum problema do sistema nervoso, algum problema na coluna, mas pode ser um quadro de trombo, né, que se indica, né, riscos à vida. O trombo ele pode parar lá no pulmão. Então, se ele parar no pulmão, o gato ele não vai conseguir respirar mais e pode ter um quadro agudo e fulminante de morte. Como eu já falei também, pode parar em uma artéria que irriga o próprio coração, também gerando um infarto. Não é comum, tá? Gato ter infarto do coração igual nós humanos, tá? Mas, né, a raridade também pode acontecer, beleza? Então, esse estudo, ele mostra que basicamente é o seguinte: se o seu gato, esses gatos aqui, como eu mencionei, eles foram vistos, né, que tinham um infarto neles sem eles terem sinais clínicos.
Então mostra que o seu gato, ele, tanto no check-up, né, quando seu gato ele estava com problema ali gastrointestinal, ele foi fazer um ultrassom e viu que tinha um infarto renal. É basicamente obrigatório que, quando o seu gato submetido a um ultrassom é visto que ele tem um infarto renal, que ele vá fazer um ecocardiograma também para avaliar se ele tem cardiomiopatia hipertrófica, porque se não for avaliado isso e ele tiver, ele pode acabar morrendo, tá? Então tem que fazer o tratamento dessa cardiomiopatia hipertrófica, tem tratamento no sentido de controlar os sinais clínicos, e esse gato pode ter uma sobrevida muito boa, tá? Muito alta, mas tem que ser feito o tratamento. Então quando o gato ele tem essa afecção, né, vista ali sugestiva no ultrassom, ele deve ser encaminhado para fazer também um ecocardiograma, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito em meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.